Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento à nossa disciplina de Educação Física, através de nossas videoaulas, o conteúdo para esta é o Rugby 7, ou no caso, o Rugby de 7. Nada mais é uma variação do rugby tradicional, que é composto por equipes de 15 jogadores cada. Veremos alguns aspectos que diferenciam e alguns aspectos específicos dessa modalidade mais à frente. Mas antes disso, eu faço a ressalva sobre a importância de você acompanhar esse estudo com a sua apostila, não necessariamente sendo impresso, você pode estar abrindo esse arquivo em um outro dispositivo, PC, notebook ou até mesmo outro celular. Lembra também do auxílio do caderno, caso você tenha interesse em grifar e anotar as partes que você considerar mais importantes. Bora lá! O Rugby 7 enquanto processo histórico. Só lembrando mais uma vez, ele é uma variação do rugby tradicional, que é uma modalidade que envolve mais jogadores, que é praticada num campo de maiores dimensões. Estamos falando de uma modalidade que tem menos jogadores e é praticado em dimensões bem reduzidas em relação à sua modalidade de origem. Tudo começou em 1883, na cidade de Melrose, na Escócia. A intenção era fazer com que o esporte abrangesse também as equipes que não tinham um elenco assim tão grande. E dessa forma, pequenos times também poderiam participar dos encontros e jogos. Houve a necessidade de criar uma modalidade que não fosse necessário juntar tantos indivíduos num campo tão grande para ser praticada. E foi assim que equipes que não conseguiam jogar o rugby tradicional com frequência, pela dificuldade justamente em reunir 30 indivíduos em campo, começaram com a prática do Rugby 7. Bom, esses 30 indivíduos têm a ver com os 15 indivíduos em cada equipe. Assim, totalizando, temos 30 jogadores envolvidos em uma partida de rugby tradicional. O Rugby 7 vem justamente para atender essa demanda de menos jogadores, já que cada equipe é composta somente por 7 atletas. No caso, temos 14 atletas envolvidos durante o jogo. Tratando das regras básicas que envolvem a prática e a dinâmica do jogo de Rugby 7 ou Rugby 7. A bola pode ser chutada ou passada com as mãos. No caso de passe, a bola somente poderá ser lançada para trás e no caso de chute, somente pela frente. Observa a diferença. O passe pode ser feito com as mãos, contanto que ele seja feito na linha lateral desse passador ou para trás desse passador. E temos a segunda opção de passe. Esse passador pode efetuar o passe para a frente dele, contanto que seja através de um chute. Se ele lançar a bola para frente com a mão, é considerado infração, assim como ele lançar essa bola com o pé para trás, também é infração, pois existem regras específicas para o passe, sendo feito com a mão e com os pés. Entretanto, no time que ataca, quem estiver à frente do chutador está impedido até que seja colocado em jogo de algumas formas. Quanto ao direcionamento da partida, tratando de arbitragem, a partida de Rugby 7 deve ser conduzida por um árbitro e 2 bandeirinhas, mas nós estamos falando apenas das categorias menores nesse caso. Já nos jogos profissionais é necessária a presença de mais um árbitro. Este segundo utiliza recursos de replay de vídeo para tirar dúvidas quanto à validade de algum lance ou de algum passe ou de alguma infração. Nos jogos profissionais temos o árbitro de campo, o árbitro de vídeo, que traçando comparativo com o futebol vem a ser o VAR, e temos também os 2 bandeirinhas para auxiliar nas marcações do jogo. Tratando de algumas jogadas específicas do Rugby 7, existe uma chamada que é o tackle, que é o ato de derrubar o adversário. O tackle, ou simplesmente tackle, falando de um modo mais abrasileirado, só é permitido quando o atleta estiver segurando a bola. É uma infração de grande gravidade derrubar o adversário com as pernas ou passar rasteira em qualquer jogador. Bom, o tackle só é válido se você
realizar essa ação no jogador que está com a posse de bola, ou seja, está carregando a bola. No caso de fazer esse movimento contra o jogador que esteja sem a bola, é considerado infração, considerado falta. Assim como não é permitido bloquear esse adversário nas pernas, muito menos passar rasteiras nesse adversário. O jogo deverá ser paralisado quando a bola sair pela lateral, ou quando é cometida alguma infração, ou quando algum ponto é marcado. Nesse caso, temos as paralisações dos jogos. Na ilustração, temos a exemplificação do que vem a ser o screwing, que nós veremos mais à frente com mais frequência a menção dessa jogada específica. O scrum nada mais é do que a disputa das duas equipes, em que podemos ver na imagem, onde a bola vai ser inserida ali embaixo e através dessas duas paredes humanas, as equipes vão disputar a posse de bola. Somente 3 jogadores de cada equipe podem fazer parte do scrum. Algumas infrações comuns no rugby: segurar a bola quando caído no chão, não é permitido cair no chão e segurar a bola; derrubar um atleta sem a posse de bola, conforme eu mencionei anteriormente no slide; tentar derrubar um dos jogadores enquanto estiver caído do chão. Também, o jogador estiver no chão e tirar proveito para tentar derrubar o adversário, também é considerado uma das infrações durante o jogo. Cada equipe de Rugby 7 é composta por 7 jogadores titulares, que são os que iniciam o jogo, e mais 3 reservas. Cada equipe tem direito a 3 substituições, ou seja, os 3 reservas podem ser utilizados naquele mesmo jogo, desde que a equipe se vala do direito de utilizar suas 3 substituições. A partida é disputada em 2 tempos de 7 minutos. São períodos bem curtos deste jogo, com prorrogação de 5 minutos em caso de empate. As equipes jogam o primeiro tempo de 7, tem um intervalo para descanso, voltam a jogar mais 7. No caso de empate de pontuação, elas jogam mais 5 minutos de prorrogação por conta de haver um empate no jogo. Tratando agora das especificações de como marcar os pontos durante o jogo de Rugby 7. Temos o try. O try é marcado quando a bola é apoiada no solo da área, além da linha de in-goal do time adversário. Cada try vale 5 pontos. É quando você percorre todo o campo e chega ao final da área do adversário e toca a bola no solo. Aí é considerado o try. Traçando um comparativo com o futebol americano, é como se fosse o touchdown, que você também percorre todo o campo para chegar com a bola na área do adversário. A conversão. Depois de marcar um try, o time pode tentar marcar uma conversão ao chutar a bola sobre o travessão e entre os postes. Cada conversão vale 2 pontos. É como se fosse um pênalti. A bola é colocada frente àquela trave, que tem forma de H. O chutador tem que efetuar o chute que a bola passa entre os 2 postes. Aí, nesse caso, a conversão vale 2 pontos. Temos o try, que vale 5, e a conversão, que vem logo após o try, que basicamente, entre aspas, seria um pênalti, vale mais 2 pontos. Temos mais 2 modos de efetuar ponto no Rugby 7, que é o penalty kick. Quando uma falta grave é cometida, é marcado um pênalti. A equipe que sofreu coloca a bola no local da infração e chuta em direção ao rope light, que nada mais é do que a trave em forma de H. Cada penalty kick vale 3 pontos. A infração gravíssima, a equipe vai chutar a bola de onde houve a infração, objetivando novamente passar a bola entre os 2 postes, mas só que diferente da conversão, vale em 3 pontos. A conversão vale 2, o penalty kick vale 3 pontos, mas a dinâmica é a mesma: chutar a bola para que atravesse os 2 postes da trave em forma de H. Por último, o drop goal. Um drop goal é marcado quando o jogador chuta a bola para o gol. Para que isso aconteça, é preciso que a bola esteja nas mãos do chutador e que ela toque o solo antes de ser chutada. Não vale o chute de bate-pronto. Cada drop goal vale 3 pontos. É a mesma dinâmica de objetivar passar a bola entre os postes da trave em forma de H, mas só que ele vai ser feito durante o jogo, diferente da conversão e do penalty kick em que a bola está parada.
Esse jogador com a posse de bola joga a bola, deixa ela quicar no chão e chuta, objetivando fazer esse lance que no caso é o drop goal. Ele só é considerado inválido quando ele chuta de bate pronto, ou seja, ele lança a bola e chuta essa bola antes dela cair no chão. Então não é considerado uma jogada válida e no caso dele acertar a trave, não é validado os 3 pontos do drop goal. Tratando agora de alguns aspectos principais que compõem o jogo. O jogo começa com um chute de drop no centro da linha de meio campo. A equipe que não chutar a bola deve ficar a 10 metros de onde o chute será dado, ou seja, as equipes ficam distanciadas 10 metros ao iniciar o jogo. Já a bola chutada precisa obrigatoriamente percorrer no mínimo 10 metros em direção à linha do in-goal do adversário, que é a linha que é marcado o try. Lembra do touchdown em que a equipe tenta atravessar o campo para chegar àquela linha? Aquela linha é a linha do in-goal adversário. Se isto não acontecer, a bola passa a ser do time adversário. Lembrando que cada equipe inicia o jogo com 10 metros de distância uma da outra, em que uma vai efetuar o chute para frente. Obrigatoriamente esse chute deve percorrer no mínimo 10 metros em direção à linha do in-goal do adversário. Caso não aconteça, a bola passa para o seu time adversário. Quanto aos equipamentos utilizados, são a chuteira, normalmente eles usam a mesma chuteira que os jogadores de futebol utilizam, o shoulder pad, que nada mais é do que o colete com partes amaciadas que protegem os ombros, abdômen, o peitoral, a costa e o bíceps, ou seja, envolve toda essa proteção de membros superiores, esse artigo específico, esse acessório específico. A boqueira, que era para a proteção dos dentes, já que é um jogo de bastante impacto. E temos o screen cap, que é o capacete com partes amaciadas para proteger o crânio de impactos de pequena e média força. Como é um jogo de muito impacto, de muita imposição física, então se faz necessário esses equipamentos específicos, sem ser a chuteira, os outros três mencionados, para que haja uma melhor proteção desses atletas durante o jogo. A bola de rugby tem um formato oval e é feita de couro ou de material sintético. Ela não é redonda, tem um formato oval, similar à de futebol americano também. Seu comprimento varia de 28 a 30 centímetros e a sua circunferência total fica entre 74 e 77 centímetros. A bola normalmente pesa entre 410 e 460 gramas. O campo de rugby tem um formato retangular, com comprimento e largura máximos de 110 e 70 metros respectivamente, ou seja, 70 metros de uma lateral a outra e 110 metros de uma linha de fundo a outra, que no caso essa linha de fundo corresponde à linha do in-goal, onde é praticado o try, no caso é efetuado o try. Preferencialmente o campo deve ser de grama natural, similar ao futebol, e não é permitido o jogo em superfície dura, como asfalto e concreto. Ele é somente praticado em gramados de origem natural, preferencialmente. Tratando agora das posições dos jogadores. Existem 6 posições específicas para 7 atletas que compõem uma equipe de Rugby 7. Temos os 2 primeiros mencionados aqui, que são os pilares e o hook. Eles são considerados os forwards, que no caso são os atletas de ataque. Veremos mais na frente os atletas que compõem a linha defensiva, que são os considerados backs. Vamos tratar agora dos pilares. Cada equipe de Rugby 7 recebe uma numeração, cada jogador no caso, e cada numeração específica se trata de uma posição que esse jogador irá ocupar. Os pilares são normalmente os jogadores mais fortes e resistentes, uma vez que junto com o hook formam a linha de frente do scrum. Lembra que o scrum é onde se juntam 3 jogadores para disputar a posse de bola, com outros 3 da equipe adversária. Então esses 3 normalmente são os 2 pilares e o hooker.
Geralmente os pilares, que é o pilar esquerdo e o pilar direito, têm altura similares, alturas parecidas. Normalmente eles são os mais fortes e resistentes da equipe. Temos também nessa linha ofensiva o hooker, que normalmente ocupa a camisa de número 4. Também conhecido como talonador, o hooker possui características semelhantes aos pilares, tratando de características físicas no caso, já que também compõe a linha de frente. O hooker, porém, tem duas grandes funções. É ele que obtém a posse de bola no scrum. Lembra que o scrum é a disputa entre 3 jogadores que formam uma parede humana de cada equipe, além de ser o responsável por lançar a bola para o line out lateral. As linhas laterais, aqueles jogadores que jogam mais lateralmente, o hooker tem essa obrigação de passar essa bola para estes. Tratando agora das posições de jogadores que compõem a linha defensiva, no caso eu chamarei de backs. A gente falou do forwards, que são os atacantes. Vamos tratar dos defensores. O scrum half, ele ocupa normalmente a camisa de número 3. É o jogador mais importante para o desenvolvimento do jogo, uma vez que faz a ligação entre a linha e os atacantes. Sua principal tarefa é obter a bola de seus atacantes e enviá-la aos defensores. Para ser um bom scrum half, é preciso dominar muito bem todos os tipos de passe. Como ele vai distribuir o jogo entre os atacantes e os jogadores de defesa, no caso os forwards e os backs, ele precisa ter domínio de todos os tipos de passe possível, pois ele precisa atuar em várias direções do jogo durante a sua dinâmica. Tratando agora do abertura, que normalmente é o jogador que ocupa a camisa número 5. Ele é o cérebro da equipe, uma vez que toma as decisões de linha. Todas as bolas da linha passam por ele, ou seja, todas as jogadas passam por esse jogador específico. Ele precisa ter muita visão de jogo, já que é o jogador que está nesta posição, é quem decide se o time vai defender, ou atacar, ou chutar, ou passar a bola. Ele é como se fosse um técnico dentro de campo, ele toma todas essas decisões que envolvem as ações de sua equipe. É o jogador normalmente mais marcado pelo time adversário, o abertura. Além deste, nós temos mais 2, que é o centro, que é o jogador que utiliza a camisa número 6. Este jogador está sempre sob pressão, seja no ataque ou na defesa. Ele deve ser muito bom passador, já que a bola passa pelo jogador central para chegar ao ponta, que veremos a seguir. O ponta é quem normalmente ocupa a camisa número 7. O ponta é normalmente quem marca o try, que é aquele jogador mais avançado. Ele está mais próximo da linha out da equipe adversária. Então ele tem essa maior possibilidade de fazer um try. Esse jogador normalmente é ágil e muito veloz, justamente por ele precisa fazer essa jogada de atravessar o campo adversário. Por isso normalmente ele é menor fisicamente, mais franzino que os outros jogadores do time. Ao contrário dos pilares e dos jokers, que são jogadores mais fortes e mais altos. O ponta é aquele jogador mais ágil, um pouco mais franzino, com um físico de menor porte. Finalizado o conteúdo teórico, vamos para a orientação do questionário. São 4 questões que têm a ver com o conteúdo que vimos anteriormente. Primeira questão, comente sobre o processo histórico do Rugby 7. Você vai falar tudo que tem a ver com a origem da modalidade. Não esquece de mencionar todos os aspectos, tá? Data, local de origem, entre outros. Segunda questão, o que é o try? Você vai explicar o que vem a ser essa jogada. Terceira questão, quais os equipamentos os jogadores de Rugby 7 utilizam? Você vai listar lá todos os equipamentos que o jogador utiliza durante o jogo. Lembra que são equipamentos específicos para a diminuição do impacto, já que é um jogo de imposição física intensa. Quarta e última questão, explique sobre a posição do hooker. Você vai falar quais aspectos físicos ele precisa ter, quais funções ele desempenha durante o jogo. Bom, vamos para as orientações da atividade prática. Mais uma vez ela é composta de 3 momentos. Inicialmente, o alongamento, no qual eu volto a reforçar que vocês mantenham cada postura por 10 segundos. Após este, temos o aquecimento.
em qual eu peço que vocês realizem cada movimentação, cada gesto corporal por no mínimo 15 segundos, finalizando com os exercícios específicos, onde eu peço que vocês executem cada atividade em 2 séries durante 1 minuto cada, com intervalo de 30 segundos entre elas. Faz uma série, descansa 30, faz a segunda série, descansa mais 30 para poder ir para o próximo exercício. Reserva um espaço na sua casa que você possa estar executando esse treino. Não esquece de estar hidratado, de bem alimentado e com roupas adequadas para execução de exercício de atividade física. Então, sem mais, bora lá!